Isso aqui. Bom, vamos lá. Meninas, é o seguinte. Tem um processo que já é comum, tá? Que é o coaching, que é um acesso que as pessoas fazem quando querem resolver alguma coisa. Querem se empoderar de uma situação, querem fazer uma atividade que seja mais compromissada com a realidade delas, ou mudar de rumo na carreira, retomar uma situação, e aí tem coach para qualquer coisa. Emagrecimento, atividade física, parar de fumar, ganhar na loteria, sei lá. Se eles inventarem, tem coach. Eu passei pelo processo de coaching, eu sempre gostei bastante dessa área de comunicação, de relacionamento, né? Só que como eu já tinha psicopedagogia e já trabalhei bastante tempo em sala de aula, eu senti a necessidade de um método que atingisse outras faixas etárias. Não necessariamente que fosse só uma coisa de life coach, que é o estudo da vida, ou especificamente uma situação, né, que envolvesse mais adulto, porque a gente tem até para líderes, etc. e tal. Então, eu fui fazendo as certificações e aí me deparei com o método Kids Coaching. O que é isso? Ele é um processo, tá, certificado, então existe um pessoal que estudou, e a gente vai falar um pouquinho disso, que se baseou, ele vem da psicologia positiva. Eu não preciso ser psicóloga, nem sequer precisaria estar na área da educação para fazer esse processo, mas eu estou investindo meus estudos e meu trabalho nessa relação com a aprendizagem. Então, qual é a ideia do Kids Coach? É fazer as pessoas serem mais atuantes. Ela vai de encontro total com a educação familiar, tá? Então, o que a gente procura fazer nisso? Primeiro, nesses estudos, a gente olhou bastante para essa questão que educar antigamente era um ato. Então, você ia na escola para aprender, você estava na sua casa para ter regras de convivência, você tinha uma formação meio única, era um caminho único, né? Então, a gente sabia quem era bem educado, quem era mal educado. Quem passava por uma família mais rigorosa, quem a gente até falava, eu estou falando isso há uns 50, 60 anos atrás, que em questão de história é pouco tempo, né? A gente está falando aí que tinha gente que já olhava para a coisa e dizia, olha, esse menino não vai dar em nada, porque os pais não controlam ele. Não era assim? A gente tem uma série de questões que a gente está falando de um povo que fazia e desenvolvia a atividade sem se preocupar com a criança em si. A gente achava que a gente tinha que conduzir a criança a uma ética, uma postura, um comportamento. Não é que hoje não seja, que seja tudo errado o que foi feito antes. Não é isso. Era uma época diferente, era um processo, era um conhecimento diferente. A gente tem hoje capacidade e competência para olhar dentro da cabeça das pessoas através de ressonância, tomografia, ver que área do cérebro a gente está acessando, em que situação a gente está acessando, né? Saber, coisa simples, né? Menino não chora, que é uma coisa que se falava há tão pouco tempo, que não é assim que a gente faz a formação de caráter de uma pessoa, e que a pessoa já tem formações de caráter próprias. Então, hoje, a coisa mudou um pouquinho. A gente descobriu que educar passou a ser um processo. Eu posso aprender qualquer coisa, eu posso desenvolver qualquer coisa, eu posso aceitar qualquer coisa na minha vida, né? Desde que eu participe de um processo. Não é assim, olha, é errado comer manga com leite. Não é assim. Não existe isso. Por que manga? Vem aquela pergunta, né? Por que manga com leite é errado? E a gente vai saber que, historicamente, faziam isso por uma questão dos escravos não consumirem a manga e não pegarem o leite
que o senhor de engenho não tinha controle total sobre as árvores e sobre os animais, se estava roubando leite ou não. Então, a gente percebe que existia muita coisa mistificada que, na verdade, não conduzia a uma proposta ou uma conduta certa, simplesmente porque a gente dizia para as crianças o que é certo e o que é errado. Então, a gente sabe hoje que é um processo. As pessoas, elas vão se desenvolvendo e vão cometer erros, sim, e vão adquirir meios para fazer as coisas de uma forma adequada, sim, desde que elas participem de um processo e entendam o processo deles. Entendam o que está acontecendo. Está no ritmo? Faz sentido o que eu estou falando? Tem alguma coisa que vocês não aceitem nisso? Como que está funcionando isso para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Faz um joinha se está tudo certo aí, vocês estão entendendo. Faz um para cima se tá, alguma coisa ficou ruim, um para baixo aí. Como que tá, meninas? Tá tudo indo? Tá jóia, Ju? Deise, como é que tá o assunto? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá bom? Tá, então vamos lá. Tá jóia. Só para entender direitinho como que vocês estão percebendo o que eu tô falando, né? Bom, eu parei nessa educação, passou a ser um processo, porque processo é uma questão que faz muito sentido, tanto para vocês que trabalham com educação, como para quem tem filho, né? A gente sabe que a criança não vem pronta e acabada, né? Aliette, boa noite, seja bem-vinda, minha super amiga. Muito obrigada, Adriana. Nossa, eu que agradeço muito o convite de estar aqui com você e vocês. Muito obrigada. Desculpa o atraso. Imagina. Horário de janta das crianças não é fácil. Ah, imagino. Eu falei para as meninas que eu estou participando de um processo de certificação e algumas atividades eu tenho que fazer e vocês estão super me ajudando. Então, aqui é uma troca, tá? Eu só falei um pouquinho da diferença até agora de como era a educação e como está a educação hoje. Então, a gente passou por um slide que falava que a educação sempre foi um ato, foi considerado um ato, e hoje ela é considerada um processo. Tá? Acho que está bem no comecinho, mas tá qualquer ótimo. coisa que você tenha dúvida... Muito obrigada. Imagina. Com certeza, obrigada. E aí, a gente vem com uma questão que, quando a gente fala de uma educação que é processo, ela deu uma travadinha aqui. A gente percebe que as coisas mudaram bastante, né? Não poderia ser diferente. Então, nesses últimos anos aí, com essa pandemia, então, a gente viu que o que a gente tinha acreditado que era mudança, hoje a gente fala, nossa, não chegou nem aos pés da reviravolta que foi, né? A gente tem toda uma questão de uma mudança tão brusca, tão necessária, que hoje nos tornou muito mais algumas coisas. Então, a gente tem muito mais acesso e nossos filhos também. A gente sabe muito mais, né? Sabe muito mais não quer dizer que tem, assim, a gente tem um acesso, não quer dizer que domina o conhecimento, tá? Então, o que acontece? A informação, ela vem numa velocidade, tanto para os nossos alunos como para os nossos filhos, que muitas vezes nos faz ser simplesmente superficiais no conhecimento. A gente conhece tudo, mas muitas vezes não se apropria de nada, infelizmente. Automaticamente, a gente cobra mais das pessoas. Então, tem coisas que elas sabem, não tem conhecimento, nem esse superficial, e a gente estranha muito. A gente olha e torce a cara, porque a gente quer que as pessoas saibam muito. É só saber, é só... né? Outro dia eu estava conversando com a minha filha e veio essa fala da minha filha. Ah, mas hoje, para engravidar, todo mundo sabe como evitar. Eu falo, gente, como assim? Como que pode cobrar? Existe enganos, existe... Então, as pessoas estão no nível de cobrança que elas acham que se tem esse acesso ao conhecimento, é o suficiente para eu cobrar que conheça e que saiba. E, de novo,
ter conhecimento, ter acesso ao conhecimento, não quer dizer saber alguma coisa. Então, a gente quer mais também. A gente se cobra demais. E se cobra demais das crianças. Então, nesse processo do Core Kids Coaching, né, que é o método que eu escolhi para trabalhar com kids, ele vem com uma ideia que é muito interessante, que ele fala exatamente isso. A gente ainda tem noção que faixa etária tem condições de fazer determinada coisa? Né? Então, você pega, e tudo bem se um pai de 1 ano já tira a fralda e o outro pai tira a fralda com os 2 anos. A gente sabe que existe variedade. Só que, ao mesmo tempo, a gente cobra e quer uma realidade que nem sempre é condizente àquela possibilidade. Então, a gente vai querendo coisas, a gente está numa aquisição exagerada, né? E muitas vezes a gente tem mais acesso, a gente acaba acertando muita coisa a gente acerta, mas também a gente erra muito mais, a gente se expõe muito mais. Um exemplo é as redes sociais. Às vezes você coloca lá uma opinião sua e já recebe um monte de coisa. E você fala, eu errei na minha opinião? Não, eu errei ter colocado na rede social, mas é um erro. Eu não posso expressar o que eu penso. Então, a gente fica naquele dilema constante, né? Você vê que a situação é tão... como que eu vou dizer assim? Os impulsos que a gente vai recebendo definem quem tem um equilíbrio e quem não tem equilíbrio. E a gente conhece muito adulto que não tem equilíbrio. Então, você imagina esse cenário que a gente traça hoje de total revolução constante, né? Então, você pega numa casa uma pessoa tendo uma opinião política totalmente contraditória à opinião política do outro e os dois frequentam a mesma sala. Você imagina? Né? E é muito engraçado que os valores eles são muito definidos. É certeza que o A está certo, é certeza que o B está certo. E a criança fica na mila daquilo. Como que o A está certo se na minha casa o B está certo? Né? E eles estão esquecendo que tem um alfabeto todo ali. Né? Então, tudo isso vai mexendo com a criança de tal forma que a gente se pergunta, se para a gente está difícil, e para eles? Será que eles dão conta? Quais são os meios, quais são as direções, quais são as situações que essa criança vai adquirindo com equilíbrio? Então, eu não estou aqui para falar que está tudo perdido, tá? Eu estou falando para vocês o que baseia o método que eu acho muito adequado para a gente parar para refletir em algumas situações. Eles dão conta? Dão conta sim. E sabe por que eles dão conta? Porque é a realidade que eles vivem. É o meio que eles estão. Eu escolhi aí, né, essa mão, parece uma mão de punho fechado, batendo, né? Que ela fala em aluno, aprendizagem, processo, criança, relação com o professor, a questão de ser, né? A nossa fala, que é assim, você tem que ser mais do que ter, né? E é bem coerente, isso está muito certo, mas nem sempre é a realidade que ele vive. Então, ele vai encontrar o meio dele, ele vai dar conta das coisas. Mas muitas vezes não é pelo amor, começa a ser pela dor. Porque as coisas que acontecem dentro e fora, e quando a gente não está na pandemia, e olha lá que com a pandemia a gente pegou muito pai se surpreendendo com as dificuldades que os filhos tinham, com as questões que os filhos colocavam. Porque o processo de escuta estava na correria. É muito comum as crianças hoje passarem 6 horas, até 8 horas na escola. Ou a gente no trabalho, ele passa 5 horas na escola, mais 4 horas com uma avó, né, com um cuidador, seja ele se é uma avó, se é uma empregada. São N situações que envolvem com opiniões diferentes, com questões diferentes. Então, quando
eu falo que a criança dá conta sim, dá mesmo, porque ela vai encontrar a opinião dela, a questão dela, a colocação que mais lhe agrada. Mas, às vezes, essas percepções, elas são sofríveis para você adquirir. Enquanto ele aprende que a opinião do pai não está errada e ele não está virando as costas para a família dele, se ele está ouvindo uma opinião totalmente diferente, esse processo todo é dolorido, é difícil, tá? Então, a gente tem algumas questões que a gente garante que a criança vá se colocar, que a criança vá vivenciar. E a gente também sabe que a sociedade hoje tem alguns lados muito positivos. Por exemplo, a criança precisa de uma posição no mundo que a cerca, né? A gente sabe que a criança ela vai precisar se entender com esse mundo que está em volta dela. E eu não estou dizendo aceitar o mundo, mas compreender esse mundo, até para ter uma posição do que ela concorda, do que ela não concorda, do que ela aceita, do que ela não aceita, tá? Então, a gente tem ali uma série de questões que vão trazendo para a gente uma ideia do que a criança precisa para se fortalecer. Outra questão muito positiva, que eu quero assim que vocês reflitam bastante, é que nem a gente mais quer, e muito menos a gente conseguiria adestrar uma criança. Ele já vem com um chip ali, né? Que ele quer entender por que ele faz, para que ele faz, por que você está pedindo, né? Então, esse adestramento e essa imposição, que são os dois itens que estão aí, eles trazem para a gente a certeza de que as coisas melhoraram muito, muito. Porque havia muita questão de adestramento e imposição que não trouxeram benefícios, tá? Então, a gente tem uma questão muito clara em relação a isso. Agora, como que a gente faz uma abordagem adequada? Se eu quero dar o melhor de mim para os meus alunos, para o meu filho, se eu quero passar essa formação com qualidade para ele, como que eu posso fazer uma abordagem adequada para essa pessoa, para essa criança, para essa formação? É fácil escolher essa abordagem? Muitas vezes a gente não está irritado também e nos soma o que a criança está questionando com a falta de paciência que a gente tem e que isso acontece. A gente está sabendo sensibilizar ele para que queira as respostas, para que procure, para entenda a diferença. Ou muitas vezes a gente acaba falando, nossa, essa conversa não vai levar a nada. Eu estou me perdendo aqui, vamos cortar isso logo. Né? Então, como que é isso? A gente está criando uma relação saudável, de confiança, nesse mundo tão difícil que os nossos filhos estão crescendo e que o acesso a muita coisa lá fora nem sempre é positivo. Aliás, grandes chances de não ser, né? Em qualquer nível social, a gente percebe que está todo mundo muito suscetível a algum comportamento que a gente chama inadequado. E eu estou falando assim, quando a gente fala em vício, as drogas estão aí para isso, mas existe uma série de outras questões, né, gente? Compulsivo para comer, compulsivo para comprar, compulsão com a alimentação, com a bebida, e por aí vai, né? Então, essas relações saudáveis, como elas se estabelecem? Como o meu filho ou o meu aluno sabe dizer até aqui eu vou, aqui eu não vou mais? Como que isso vai se formando, né? E como é o nosso processo de escuta? Ela está sempre ativa? As oscilações que tem são tão marcantes e atrapalham a criança? Ou é alguma coisa que a gente consegue expressar, ó, me dá 5 minutos para eu relaxar, para a gente fazer essa conversa? Então, como que está essa questão? Como a gente está buscando esse processo juntos? E aí, vem aqui tá lentinho, viu, gente? Eu dou aqui a tecla para entrar e ela fica meio que procurando fazer alguma coisa ainda, né?
Bom, tudo bem. Obrigada, Deise. Qualquer coisa, eu estou gravando o que eu falei para vocês, aí eu compartilho com vocês, não tem problema nenhum, tá? Bom, o que acontece? Ai, desculpa, passei muito. Olha, o que acontece, então, com a relação? Qual é o meu processo que eu escolhi para trabalhar? É um processo que a melhor coisa que eu acho, né, o grande ganho que eu acho com esse processo é que ele considera os pais os melhores coaches para os seus filhos. Eu não estou aqui, eu estou para mostrar o meu processo, mas eu não estou aqui para falar para vocês, vocês dependem de um coach para poder trabalhar com o filho de vocês. Você precisa levar num terapeuta, num psicólogo, não, ao contrário. A certificação que eu tenho, ela me garante propor uma série de orientações para que esses pais se sintam empoderados e seguros. Precisa fazer coaching? Não. Eu preciso me associar a alguém que tem um canal, que de repente traz um texto, e não é um livro longo, apesar que tem livros maravilhosos, não é isso. Mas às vezes alguma coisa que fale para mim, nossa, eu estou precisando disso nesse momento. Porque lembra quando eu falei no começo que o coaching, ele considera várias situações diferentes, então tem coaching financeiro, coaching, né, de liderança, de emagrecimento, é a mesma coisa para os pais. Não tem um processo. Qual é a diferença? Se eu procurar no YouTube como tirar a chupeta do meu filho, não vai ter um monte de ideias como tirar a chupeta do meu filho? Qual é a diferença, então, do processo? A gente vai, através de muito estudo, de muita discussão, de muito levantamento, conversar com esse pai, trocar ideias, para que você saiba como tirar, como na sua casa, tirar a chupeta do seu filho seja mais fácil e seja mais coerente. Na sua realidade. E, de repente, para o seu filho, né, todo mundo fala, tem que tirar antes dos 3 anos, tal. Essa chupeta, quando você for tirar aos 3 anos, está nascendo uma outra criança. Você está tendo outro filho. Morreu o cachorrinho dele. Os seus avós, os avós dele, né, que cuidavam, foram morar muito longe. Você está se separando. Essa chupeta precisa ser tirada aos 3 anos? Então, às vezes, o que a gente faz no processo? A gente elenca o que é importante para você e começa a trabalhar através de perguntas e questões o que você sente que é viável, é condizente com a sua família e você está querendo fazer. É trazer para você uma ideia do que propostas, ferramentas de como conduzir essa questão. Então, o que é o Kids Coaching? Primeiro, ele é um processo. Ele não vai, não tem uma mágica, né? Não tem uma água que você toma, toma água benta que seu filho vai parar de fazer birra. Não existe. A gente precisa entender essa birra, participar dessa birra, ver por que ela está acontecendo, se ela é manha, se ela não é manha, até que ponto existe todo um contexto, né? Possui um protocolo a ser seguido. Então, a gente tem uma série de ferramentas e cada ferramenta acontece no momento e por que ela acontece no momento. Para vocês terem uma ideia, a primeira sessão, que é aquela sessão que você vai entender o processo e vai ver se faz sentido para você o processo, ela começa através de uma definição da meta. O que eu quero? Eu quero que meu filho durma no quarto dele, porque ele está dormindo na minha cama. Beleza. Eu quero que meu filho durma no quarto dele, pare de brigar com os irmãos. Não. O que a gente vai fazer primeiro? Vai parar de dormir comigo. Perfeito. Então, é isso que a gente vai trabalhar no processo. Vai ter outros ganhos? Vai, porque ele começou a dormir melhor, ele vai estar menos irritado, provavelmente vai se alimentar melhor, vai ter mais noite de sono. Então, é todo um processo. Tudo é possível no coaching? Sim, tudo é possível no coaching. Tudo é possível no coaching. Às vezes, vamos dizer algumas coisas específicas, né?
Tem uma criança com síndrome de Down. A gente consegue trabalhar coach com ela, mas ela tem que continuar com a equipe que apoia ela. Ela não é que não vai ser uma terapia, tá? Então, eu vou largar tudo, vou largar psicólogo, vou largar tudo, vou largar fono, vou pôr no coach e vai resolver? Não, não vai resolver. Porque uma das primícias do Kids Coaching é daqui para frente. A gente não investiga o passado. Não interessa porque ele não dorme no quarto dele. Interessa que ele passe a dormir no quarto dele. Às vezes a gente não consegue nem levantar qual foi o problema, se alguém assustou ele, se foi uma briga. Não interessa. Apesar de ter começo, meio e fim, ele não investiga o passado. Ele parte de agora para o futuro. O que eu quero e como eu vou chegar lá. Tá? Aí ele quer tirar 10 em matemática. Perfeito. Existe um processo para isso, para ele tirar 10 em matemática. Eu falei matemática porque é uma tendência, né, gente? Mas pode ser qualquer outra situação. Mas o que é mais importante? A gente percebe que a hora que a gente está trabalhando o processo com ele, que é o 10 de matemática, vai ter uma série de ganhos. Porque não é assim, largar tudo e vamos para o 10. É um processo. Respeita, tem um período de tempo para isso acontecer, tá? Então, a gente se propõe, isso vai acontecer até ali, tá? Então, não é assim, então eu vou fazer 565 sessões, quando ele tiver com 25 anos, ele vai parar de dormir com os pais. Não. Ela tem que acontecer num período, tá? Então, tem um prazo para isso. Respeita a realidade infantil. Então, quem vai trazer essa realidade, e eu vou falar um pouquinho quais são os formatos do processo, para vocês entenderem. Aumenta o resultado positivo por meio do processo estruturado. Então, foi aí que eu falei para vocês, eu quero que ele pare de dormir no quarto comigo. Tá, mas o que é esperado disso? Quem quer isso? Só o pai, a mãe acha que ele tem que dormir no quarto. Então, peraí, a gente tem que fazer uma escuta ativa para ver. Porque alguém está segurando e já aconteceu comigo, tá? Eu já peguei gente que a mãe queria que o menino dormisse no quarto, porque ela estava no processo de separação com o pai. Então, às vezes, esse resultado positivo, ele depende de uma série de conversas em que isso se resolva, em que a gente estabeleça, mas quanto está prejudicando ele, né, para resolver a situação. É um processo terapêutico, porque ele resolve alguma situação, mas eu repito, não é terapia, tá? Eu nem tenho habilidade para isso, e a maioria das coaches também não tem, tá? Leva a novos entendimentos, foi o caso que eu falei agora. A gente foi descobrindo pela conversa que o problema não era da criança, era a mãe querendo que a criança fizesse aquele papel dentro de casa, né? Por isso que mapeia as responsabilidades. Então, tem uma coparticipação de todo mundo e tem um corpo multidisciplinar. O que é isso? A gente usa muitos recursos diversos, muitos recursos. E se é um caso que a gente chega à conclusão que é necessária uma terapia, né? Então, o coach ajuda quem está em depressão? Ajuda muito quem está em depressão. Mas aí, a depressão acabou? Talvez ele tenha condições de parar, falar sobre aquilo, melhorar a situação e precise de acompanhamento terapêutico. Então, depende da situação, isso é claramente conversado sempre, tá? E para que isso aconteça, deixa eu ver se vai. Vamos, meu filho? Eu tenho que saber quem é o principal beneficiado, que é a criança. O que ela ganha com esse método? Gente, tudo que está elencado aqui, tudo que está colocado aqui, ele trata de situações muito reais. Vocês três que trabalham com criança, vocês sabem a diferença de uma criança autoconfiante. E não é arrogante, autoconfiante. Uma criança que saiba se motivar para as coisas, porque a motivação não é de fora para dentro. É errado quem pensa numa empresa
ou quem pensa aqui em casa, fala, eu vou motivar as pessoas. Não, eu vou dar instrumentos para que as pessoas se automotivem. Não tem como motivar, não tem como motivar. Tem como eu trabalhar para que a pessoa se automotive. Não é de fora. Porque mesmo que eu faça alguma... Olha, então tá. Para ele se motivar a comer, eu vou dar todo dia para ele, antes do almoço, uma bala. Ele vai se sentir motivado a comer. Porque tem a bala lá. Isso é motivação? Isso resolve o problema da alimentação de uma criança? Não. Então, eu vou misturar gelatina com feijão, que aí ele come. Ok, mas e aí, ele tá comendo feijão mesmo ou você inventou um prato novo aí que, sei lá, dependendo da gelatina, que é água com açúcar, né? Imagina o resultado, os benefícios para a criança. Ele vai comer feijão porque ele participou de fazer o feijão, ele sentiu que o feijão tem valor nutricional e ele sabe que é bom para ele. Isso é se automotivar a comer feijão. É enfrentar a situação de dentro para fora, tá? Um grande senso de conquistas. Que lembra que eu falei para vocês que a gente parte de um projeto? Eu quero isso. Eu cheguei nisso. Isso a gente leva para a vida, gente. As pessoas precisam disso. Eu quero ser um astronauta. Pode ser, mas o que eu tenho que fazer? Que processo eu tenho que fazer para ser astronauta? Não adianta eu falar eu quero ser astronauta e estudar economia e praticar surf. Você não vai ser astronauta, amigo. Não é por aí. Percebem como esse senso de conquista, com realidade, com empenho, com automotivação, vai se relacionar melhor com os pais, irmãos e amigos, porque a gente trabalha muito essa questão de empoderamento, argumentação, né? Adquire maior tolerância e convívio com os outros. Isso é um ganho de todo o processo de coaching. O coach, ele faz você mergulhar em si mesmo. Então, automaticamente, você vai tendo mais convívio, mais tolerância. Isso é um trabalho, qualquer processo de coaching é premissa, tá? Senso de pertencimento. Gente, como é legal eu saber que essa família é minha e ter orgulho das características da minha família. Imagina como isso resolve uma série de problemas, né? Entender mais de si mesmo, reconhecer seus sentimentos, e a gente tem ferramentas bárbaras para isso. Algumas técnicas simples para lidar com a própria emoção. Ninguém está prometendo aqui que seu filho não vai ficar triste. Ele vai sim. Né? Que seu aluno não vai sair nervoso com alguma coisa. O que a gente está querendo? Que eu saiba lidar com a tristeza, que eu saiba lidar com a minha raiva, tá? Que eu saiba lidar com as minhas emoções, boas e ruins. Não adianta porque eu tô feliz, eu ser um transtornado do dia. Não funciona. A felicidade, isso já é histeria, não é felicidade. Né? Então, como que eu lido com as minhas emoções? Imagina quanto essas crianças atualmente precisam isso por todos esses meios que a gente tem hoje em dia, né? E os pais e professores? O que ganham com esse método? Então, toda vez que a gente pensa em sair, abrir a ideia, é que a gente vai trazer algumas coisas para pais e professores, que é assim, a sua família com a sua cara. Lembra quando eu falei da cobrança? Os pais são super cobrados. E a gente sabe que pais e mães cuidadores, fazem o melhor que acreditam para a criança. Só que você ouve tanta coisa, né? Eu lembro logo que minha filha nasceu, as pessoas falavam assim para mim, minha filha não mamava quase. Ela sempre mamou 2 minutos, 3 minutos no máximo. E aí as pessoas falavam, tira a camiseta, põe música lenta. Não põe música, porque senão ela se dispersa. Entra no quarto escuro. Não entra no quarto escuro. Põe ela na claridade. Gente, era tanta receita, e não adiantou. Ela só mamava 3 minutos. Chegou ao cúmulo de alguém falar para mim, tem que mamar dos 2 peitos.
Aí era 1 minuto de um lado, 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro. Só que quando eu ia trocar ela de peito, quem disse que ela pegava? Não. No lugar de 3, ela só mamava 1 minuto e meio. Então foi tanta receita infalível que aí eu percebi que algumas coisas me ajudavam muito. O meu relacionamento com a minha filha era a primeira filha, eu ia entender como aquilo funcionava, senão ela ia morrer de fome e eu ia morrer de tédio, mas ninguém podia entender aquela situação. Eu tinha que entrar num consenso com ela. Eu tinha que perceber a minha filha na situação e necessidade que ela tinha. Então, o processo, ele traz isso para vocês. O melhor relacionamento com a sua criança. Isso pode ser até a sua sala de aula, na sua matéria, na sua atividade, naquela função que você exerce de educação com a criança. Seja como pai e mãe, seja como professor, seja qualquer situação. Uma mudança na percepção sobre a criança. É tão difícil no dia a dia a gente saber os potenciais, as possibilidades, gente. Às vezes a gente não sabe dizer o que o filho da gente tem de potencial. Porque quando a gente vê, ele era pequeno, quando a gente vê, ele já cresceu. Né? E vamos combinar, né? As 3 aí são mães. Quando a gente começa a falar muito dos filhos, as pessoas começam a torcer a cara pra gente, assim, né? Tipo, só o filho dela faz isso, né? Ah, só ela, nossa, vai fazer pipipi, cor, porque é um gênio, né? Então, é tão... As pessoas dão palpite e conselho, mas não aceitam conhecer nossos filhos. E a gente começa a ficar, né? Será que eu estou sendo muito fora da percepção, né? Será? Você vai perdendo a confiança em você mesmo, tá? Então, isso em educação acontece muito. Tem hora que eu, como professora, olho e falo, gente, será que eu estou tão errada? Porque, não sei, eu me relaciono bem com os alunos, mas as pessoas falam tão diferente de mim, exigem tantas diferenças de mim, que aí eu perco a autoconfiança. E o processo, ele traz isso. Entendimento dos seus sentimentos, relação melhor com a criança, possibilidades de técnicas diferentes, para a gente entender o processo todo de aprendizagem, por exemplo. E eu não estou falando de processo de ensinar aquela área. Eu estou falando como a criança pensa. Né? Hoje, e eu tenho até um livro que gente, super recomendo, O Cérebro da Criança. Eu falei para vocês, né? Às vezes a gente vai ter dicas de livro que a pessoa fala, mas eu vou precisar comprar o livro todo? Então, se eu fosse separar uma parte desse livro, eu não saberia que parte separar ainda. Ele fala desde da formação do raciocínio com exemplos deliciosos de como lidar com essa situação. Quando a criança perde estribeira, quando a criança está muito apática. Então, são dicas e técnicas que trazem para a gente conquistas, descobertas. Ajuda a gente a lidar com as emoções também. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Bom, e aí vem. Mas tá, então você falou que a gente consegue tudo isso. E como que é a ação? Como que o coach, né, ele faz essa ação acontecer? Primeiro, a gente não dá conselhos, tá? De forma nenhuma. Não existe conselho. Não tem conselho para ser dado que seja bom. E também não tem solução, não tem mágica, não tem receita de bolo. O que a gente vai fazer? A gente não trata a coisa e não julga. E nem faz pelas pessoas. A gente chama as pessoas para construir, reconhecer as emoções, imaginar possibilidades. A gente ajuda a organizar isso. E como que a gente organiza isso? Através de boas perguntas. Então, simples assim. Poxa, se você fizer isso, eu tô com muita raiva do meu filho. Meu filho, vou falar um caso que aconteceu, tá, gente? Eu estava no banheiro, tem um banheiro na minha casa, né? Isso era uma mãe relatando. E eu estava usando o banheiro, meu filho falou que ia fazer xixi, a segunda vez que ele falou que ia fazer xixi, a terceira vez ele foi e fez xixi na pia da cozinha
em cima da louça, porque ele não queria esperar mais para fazer xixi. E ela estava emputecida. E com razão, né? Porque você imagina a sua louça cheirando a xixi. Então, você imagina. E aí, o que a gente vem? Gente, vamos lá. Tá, você só tem um banheiro. Você não vai mudar de casa para o seu filho parar de fazer xixi. Mas como que você acha que ele se sentiu? Por que ele fez isso? Então, a gente vai investigando as ideias e vai gerando um autocomprometimento. Ela falou, se eu tivesse falado para ele, e ela chegou a essa conclusão, tá? Foi o caso dela. Se eu tivesse falado para ele, mais 5 minutos eu vou sair do banheiro, ele conseguiria expirar. Eu não esperei. Eu só joguei para ele, né, para fazer, para ficar esperando. Eu não dei tempo para ele. Então, ele se desesperou. Ela colocou isso. A gente também, por não julgar, a gente não fala seu filho está certo, você está errada, você está certo, seu filho está errado. Isso não existe para o coaching. Tá? A gente gera autocomprometimento. Como eu falei para você, a gente foca no futuro. Tá? É daqui para frente. A gente usa ferramentas, estuda para isso. Né? A gente vai trazer essas ferramentas do universo infantil para fazer o melhor aproveitamento das técnicas, tá bom? Não toma partido. Óbvio que procura fazer mediações, não teria nem sentido eu falar, mas seu filho, hein? Ah, pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora, que ideia que ele teve. Não é assim que funciona. A gente vai se aprofundando em estudos para dar embasamento para a pessoa, vai dando orientação fundamentada. Não é a Adriana que está falando, não é o meu exemplo, não é a minha situação. É o que funciona para você. O que a sua família funciona. E se ela tivesse dito para mim, próxima vez eu vou falar para ele, vai lá no jardim e faz xixi, não sou eu que vou falar, mas no jardim não se faz xixi. Tá? Então, as técnicas elas vão funcionando nessa pegada, nesse objetivo. E aí vem um slide para vocês. Eu acho legal vocês verem quais são as vantagens do método. Toda pessoa que passa pelo método, ele consegue rápida resposta, clareza no que está querendo, decisões tomadas com segurança, conquista, organização na vida, porque isso ajuda muito a gente se organizar, atingir sonho, ter foco, entusiasmo e principalmente, gente, eu passei rápido pelos outros porque a gente já foi falando e está muito claro para vocês, mas romper crenças. Existem crenças limitantes que não é culpa de ninguém, mas são passadas para a gente, às vezes até de forma até velada, tá? Não intencionais, que mudam a vida da gente quando a gente rompe. Num processo de coaching normal, uma das crenças limitantes que mais faz diferença é achar que eu não sirvo para ganhar dinheiro. Então, quando você fala isso, eu não sirvo para ganhar dinheiro, isso nada mais é que uma crença limitante. Você serve sim. Você tem toda a competência e capacidade para ganhar dinheiro. E para as crianças, vêm essas ideias. Não adianta eu estudar para português, porque eu não vou bem em história, não vou bem... né? São crenças super limitantes. E disso tem várias. Então, o método ele atua exatamente nessa questão. O que te limita? O que você tem de crença que você nem percebeu e te limita? Eu tenho aí uma ideia para vocês, tá? Que a gente precisa, que eu quero esclarecer um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, podem abrir o microfone e falar. A gente está entre poucas pessoas, que são os processos. O coach, o Kids Coach, ele trabalha com 2 formas. Uma informal, que é a partir de 2 anos de idade, que é uma da que eu ofereci para vocês 3, que a Liette, a gente já tinha falado sobre isso, que são encontros que a gente vai fazer, que ele vai tratar de vocês se habilitarem
e terem subsídios para lidar com a situação que vocês acharem mais convincente, tá? Então, esse coaching informal, ele trabalha ou o professor, ou o pai, ou o cuidador, para que ele vai dando, para aquela situação, como lidar. Ele vai dando percepções, sensibilizações, e é um processo voltado para você aplicar na criança. Tá? Esse eu acho muito legal. E existe o outro, que a gente chama de formal, né? Que é maiores de 7 anos, porque a criança tem que estar já pré-alfabetizada, em que ela passa pelas sessões com o coaching. Então, o que acontece? Ele vai nessas sessões para poder ir fortalecendo alguma questão que ele queira ou que alguém queira. Para a gente encerrar um pouquinho, depois eu posso mandar até esses slides para vocês olharem e tirar as dúvidas um pouquinho, mas assim, o que eu acho legal? Quando que a gente considera que a sessão de coaching é necessária? Tá? Seja informal, então vocês aplicando, ou formal, a gente com os maiorzinhos atuando. Primeiro, quando a família está com algum desconforto, ou com a criança está com algum desconforto, quando está aquele momento de sofrimento. Então, por exemplo, eu não quero tomar banho, eu não quero molhar a cabeça. Então, isso a gente às vezes precisa de uma sessão rápida. Não sabe, não aconteceu nada, nem sei se aconteceu alguma coisa, mas daqui para frente, banho ele vai ter que tomar. Então, vamos mexer nisso, tá? Vamos trabalhar isso. Então, quando tem uma coisa, um comportamento que está resolvendo. Ah, eu ponho qualquer coisa verde no prato do meu filho, ele vomita. Isso é um comportamento, né? Que ele manifestou. E a gente vai trabalhar daqui para frente para resolver isso. Quando a gente tem algum comportamento que está alterando a rotina da casa, por exemplo, ele só vai dormir às 3 horas da manhã. Isso altera a rotina da casa. Né? Então, se todo mundo trabalha, né, e não pode acordar, então está alterando. De novo, se seu filho dorme às 3 horas da manhã, porque você dorme às 3 horas da manhã e vocês todos acordam 1 da tarde, é uma família de músicos e todo mundo vai para a banda e ele fica esperando chegar e tudo bem. Sem problema. Não é, a gente não está julgando isso. Mas a sua família acorda cedo e seu filho dorme às 3 horas da manhã, então isso está alterando a rotina da casa, tá? A criança entrou em sofrimento. Ele não quer mais ir para a escola de jeito nenhum. Aconteceu alguma coisa, a gente não vai investigar o que aconteceu, mas a gente vai fazer ele expressar as emoções dele e como fazer ele superar essa situação, tá? Relação com as pessoas de fora são muito difíceis. Ele conversa com os irmãos, ele conversa com quem ele conhece no prédio, ele vai na escola, mas quando chega na rua, ele não sabe, ele não aceita, então essas relações difíceis, ou não aceita os irmãos e etc e tal, então nesse caso o coach é super indicado, tá? Eu quero um resultado específico, eu estou no processo de separação, eu estou vendo que meu filho não está legal, então eu preciso atingir essa situação, ou sei lá, qualquer coisa que venha, tá? Quando ela não consegue ultrapassar um problema, então desde que morreu o cachorro dela, ela regrediu, ela voltou a usar fralda, né? Então ele não está conseguindo lidar com aquela situação. Então de repente não precisa de uma terapia. Às vezes só as ações e o método já vai ajudar a criança a atingir o resultado. Quando ela não aceita alguma mudança, né? Então, sei lá, ela precisou mudar de casa, precisou mudar de escola. Nossa, mudar de escola, eu estou encontrando bastante casos. Financeiramente, precisou mudar de escola. Pronto, a criança não está aceitando isso. E aí o coaching é super ajuda, né? É muito ansiosa, tem muito medo, tá aqui falata, mas falta autoconfiança, é tímida, excesso de autoconfiança, né? Então, todas essas questões, relacionamento com os irmãos, questões com os cuidadores, gosta muito da cuidadora, a cuidadora falou que vai ter que sair, e aí ele está totalmente abalado com isso. Então, todos esses processos
de novo, tá aparecendo aí na hora do falta, tá batendo uma a mais aí, depois eu corrijo. Mas a gente percebe que até para bullying, que é uma coisa que às vezes é tão difícil da gente lidar, causa tanto sofrimento, se prolonga por tanto tempo, o método em si, ele interfere, resolve, empodera a criança, ou se ela está provocando bullying também, que eu ainda nunca peguei, né? Parece que quando a criança faz bullying com os outros, o pai não procura ajuda, né? E deveria procurar, mas num caso assim, a gente consegue reverter algumas situações, alguns processos com muito mais facilidade. E por fim, por que isso dá certo? Tá? Então, a gente tem aí 6 princípios básicos para isso dar certo. A construção do objetivo é feito com quem está envolvido no processo. Então, se for pelo formal, a criança e os pais participam da primeira sessão, resolvendo e construindo. Precisa participar pai e mãe? Se for possível, melhor. Se não for, a gente vai dar conta de fazer como é. Já aconteceu comigo também, do pai não querer ir de jeito nenhum, e depois, quando ele começou a ver as mudanças que são muito rápidas, ele começou a querer saber o que está acontecendo, por que isso? E aí ele fica curioso e participa do processo. A gente não julga, não diz para a criança o que deve ser feito, ajuda a criança a buscar suas melhores respostas, desenvolve habilidades para que ela atinja os seus objetivos. Então, se ela é muito inibida e, de repente, o que ela quer é fazer mais perguntas e participar mais da aula de teatro, a gente consegue reverter isso. Rompe com crenças limitantes e trabalha a autorresponsabilidade. A gente envolve pais no processo todo, cuidador, né? Então, se a avó fica a avó pega na escola e fica 4 horas com a criança, a avó pode participar do processo. É bem interessante. A avó só passa no final de semana? Não é necessário. E, principalmente, ele é personalizado para a realidade. A gente usa ferramentas que empoderam, que criam independência, autonomia. Então, não é toda vez que eu tiver um problema, eu vou ter que fazer coaching de novo? Não. Uma vez que eu fiz, eu posso nunca mais fazer. Já tenho as ferramentas junto comigo. Uma vez que eu fiz e atingi meu objetivo e acabou, estou feliz, estou leve, daqui a uns 10 anos eu posso sentir necessidade e eu já sei onde recorrer. Então, até isso ajuda. A gente cuida muito do ambiente físico, tá? E principalmente, porque a gente tem uma formação extremamente rigorosa. A gente é cobrado por várias questões e várias situações. Falei muito sobre o processo, sobre o método. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é isso, se tem alguma dúvida, se querem participar comigo desse processo informal, se vocês se veem fazendo. Gente, pode soltar o verbo. Quanto mais vocês falarem, tá? Mais críticas fizerem, mais a gente vai se fortalecendo para fazer uma coisa que seja super produtiva e super válida. E aí? Não fala todo mundo junto, eu não consigo ouvir. Achei você! Saudade! A Ju... Queridona, tudo aí, bem? Que eu saudade, também. Adri. Nossa, nem me fala. Muita saudade, é um prazer. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, de receber esse convite, né, de você lembrar de mim, como eu falei. Eu acho isso, assim, essencial, foi maravilhoso. Nossa, achei extremamente interessante, Adri. Eu acho que isso é uma coisa... Tudo que você falou é real, é fato, né? Não existe um curso para ser pais e de repente nós somos pais e hoje os conflitos são muito grandes, né? E vocês não estão, e não é para corrigir pais, né? É para apoiar vocês mesmos, porque a gente fica numa série de situações, né? É muito sério tudo isso, eu entendo. Isso, exatamente. Então eu acho que é um suporte extremamente benéfico, né? Seria a palavra. Enriquecedor ainda. É enriquecedor isso.
né? Eu acho que, assim, é aquilo que a gente sempre fala, tem coisas nas nossas vidas que deveriam ser obrigatórias, né? Olha, E fazer, acho que, um curso desse, né? Um acompanhamento, receber dicas, porque é o que a gente faz entre nós mães, né? O que está acontecendo com o seu para trocar ideias, mas se tem um profissional ali, um olhar do profissional, isso é tão rico, é muito rico. você vai ver. Olha, eu te prometo que eu vou me empenhar muito, mas o método já traz tudo de bom para você falar. Que coisa boa. Então, eu já tinha comentado com você, eu passei hoje para a Ju, passo depois para a Deise, que ela falou que estava com oscilação, ela botou até no chat que ela estava com muita oscilação em relação à internet dela, mas eu estou muito feliz de poder proporcionar isso para as pessoas, porque eu estou acreditando muito no método, mas assim, de fazer transformação mesmo, para melhor. Com pequenas coisas. Muito feliz com você. Eu estou transbordando de energia. Isso é maravilhoso. É maravilhoso te ver assim. Parabéns. Não, nossa. Parabéns. É tão gostoso quando a gente, né? Quando a gente se encontra acha, né? Olha, exatamente. Eu vou falar para você que... E vocês vão, se vocês participarem comigo, vocês vão ter muito para me ajudar nesse caminho aí. Eu estou muito feliz em ter. E eu quero contagiar vocês com isso. Que delícia! Está contagiando, Vai, você vai encantador, né? É encantadora, Adri, é encantador. Obrigada. Imagina, aí, Ju, eu que agradeço. E a gente vai se falando. Tá? Vamos sim. Eu vou procurar você. Deixa um beijo bem grande para você. Muito obrigada por esse momento grandioso que você... Obrigada a você por dar seu tempo tão corrido. Mas voou, né? Eu senti que voou essa uma hora. Mas foi uma delícia, parabéns. Obrigada. A gente vai se falando. Vamos sim. Vou atrás de vocês. Beijo. Tá bom, beijo. Tchau. E aí, Ju, o que você achou? Muito legal, Bri, muito legal. Eu vou querer participar, viu? Ai, que bom, Ju. Você vai me ajudar muito com a minha filha também. Ótimo. Ai. Então, agora eu estou terminando todas essas partes de certificação. Final de janeiro eu já falo com você como que a gente vai montar essas sessões, tá bom? Tá bom. E eu agradeço muito o seu tempo para mim. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tá? Eu vou mandar aí a apresentação, porque eu acho que ajuda um pouquinho a ter a ideia do que a gente falou. Tá. Obrigada, Ju. Beijo, Dri. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tá.